Fala galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, nós trazemos um compacto da nossa entrevista com o secretário Pablo Souza e nesse trecho nós vamos falar sobre renovação de frota, superlotação nos ônibus de Salvador e, por fim, sobre a possibilidade de trazer ônibus maiores para a cidade. Agora eu vou chamar a vinheta, você já vai deixando o seu like e bora pro vídeo! Vamos nessa. Sobre renovação de frota, eu sei que é um tema que é muito cobrado pela população. E aí eu queria saber o seguinte, o que podemos esperar da renovação de frota de 2025? E como deve ficar o percentual de ônibus com ar-condicionado aí no sistema? Bom, acho que a principal resposta para a sua pergunta anterior talvez seja essa. Nós temos aí 170 ônibus sendo comprados pelas concessionárias de transporte nesse ano de 2025. Então nós temos 170 ônibus novos com ar-condicionado que vão entrar no sistema. A Prefeitura de Salvador, pela primeira vez, de forma inédita, ela está fazendo uma aquisição de ônibus para poder renovar a frota. A gente tem hoje aproximadamente 40% da frota com ar-condicionado, são em torno de 700 ônibus com ar-condicionado. A gente vai comprar apenas nos próximos 12 meses 600 ônibus aproximados com ar-condicionado, 560 para ser mais preciso. Então, temos essa entrega que está sendo feita, mas que é referente ao ano passado, que são 40 ônibus e mais 560 novos ônibus, que o Integra está comprando 170, a Prefeitura está comprando 390. Então é um número relevante. Com isso, a gente pretende chegar a aproximadamente 70% da frota de Salvador com ar-condicionado nos próximos 12 meses. Acho que essa é a principal resposta, aí tanto para qualquer crítica que tem em relação às duas concessionárias, em relação ao envelhecimento da frota causado principalmente pela pandemia, né, e por essas condições. Eu falo também da plataforma, aquela região toda ali da Eduardo Boto, que está passando por reforma também, isso impacta muito no equipamento. E as obras que a gente vai enfrentar daqui para frente, toda a região do VLT ali também vai trazer algum impacto na operação do dia a dia, mas a gente está investindo em ônibus novos e a gente entende que esse é um caminho da gente ter a qualidade que o usuário deseja na cidade de Salvador. E aproveitando aqui para fazer uma observação, quando a gente falou da plataforma e as reclamações, que o consórcio Otetrans também sofre da mesma situação, entretanto em uma proporção um pouco diferente. Então por isso que eu destaquei as reclamações com relação à plataforma, mas deixar claro que a gente entende todas essas dificuldades que envolvem, além da questão administrativa da empresa, da forma que é feita a manutenção, mas todas as características viárias da área que a empresa também atua. Então vamos lá. Agora que a gente fala de renovação, já falou um pouco aí sobre o sistema Integra, eu vou falar sobre um problema histórico da cidade, que é o problema da superlotação dos ônibus, né? Assim, superlotação a gente fala que é um fenômeno comum no horário de pico, mas que em algumas situações em Salvador a gente observa que acontecem fora também desse período, então daquele horário de maior movimentação das pessoas. E aí eu queria saber o seguinte, Pablo, quais medidas estão sendo consideradas aí por sua gestão para tentar resolver ou amenizar esse problema? Olha, a primeira, como eu mencionei na pergunta anterior, são 560 ônibus novos. Então acho que quando a gente reforça a frota, quando a gente renova parte da frota, também a gente consegue ter mais equipamentos para a gente poder ir incrementando alguns atendimentos que a gente observa que precisam de determinados ajustes. Como você falou, superlotações são comuns em horários de pico, mas a gente tem um olhar muito cuidadoso, a gente vai estar trabalhando muito forte. A nossa equipe ela faz pesquisa nos principais corredores e nos principais pontos críticos da cidade para a gente poder identificar essas situações. Então a gente vai estar fortalecendo essas pesquisas, esses trabalhos de campo. Eu pessoalmente já fui em algumas comunidades logo no início e pretendo manter esse ritmo dia em loco, acompanhar, ver de perto. Acho que a presença do secretário também reforça esse cuidado que toda a equipe tem e que vai cada vez mais aprofundar esse cuidado. E a gente vai dessa forma buscando solucionar. A gente entende que a cidade, ela como é muito dinâmica, você tem muitas mudanças na lógica de locamento. Então a gente também está migrando para esse modelo de dados móveis, porque a gente tem identificado que esses ajustes de linha já são corriqueiros.
mas a gente precisa ter um acompanhamento mais sistêmico para a gente ser mais eficiente também nesses ajustes. Então, da mesma forma que a gente faz o acompanhamento em loco, em campo, com pesquisas dos corredores, das estações, dos principais pontos críticos, a gente também tem que associar a tecnologia para a gente poder conseguir enxergar esses movimentos utilizando as ferramentas mais modernas que tem no mercado. Então, o prefeito ele nos dá a carta branca para poder trabalhar nesse sentido. O prefeito é um conhecedor dos desafios de transporte, ele se aprofunda nessa pauta. Ele talvez seja o prefeito que foi mais vezes a Brasília e é uma liderança importante na Frente Nacional de Prefeitos nessa temática, né? Ele busca aí um reforço dos governos federal e estadual para custear o sistema de transporte. Hoje, lembrando que essa aquisição que está sendo feita de quase 600 ônibus nesse período é apenas com recurso das concessionárias, oriundo aí da tarifa, né, do que o passageiro paga no dia a dia, e uma parte é o empréstimo da prefeitura. A prefeitura está investindo 800 milhões de reais na aquisição de ônibus no Caixa Municipal. Então, é um investimento muito relevante, é um investimento muito importante. Se você somar aos investimentos das concessionárias, a gente vai para R$1 bilhão em compra de ônibus. É uma marca histórica e a gente pretende com isso estar incrementando o nível de serviço. A gente trabalha muito, muito duro para poder virar esse jogo. Pronto. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais nessa questão que envolve superlotação, renovação de frota. E assim, é uma crítica minha pessoal, uma coisa que eu vejo que precisa ser mais debatido aqui internamente, que é sobre a possibilidade de usar ônibus maiores, tanto no BRT como no sistema Integra, tá, Pablo? E aí, assim, visando atender uma demanda assim, concentrada, específica. Então, vamos lá. Falar de linhas mais movimentadas da cidade e a necessidade que a gente vê de usar ônibus maiores, que são linhas que, de repente, seja uma dezena de linhas que a gente está falando aqui, mas que costumam circular com ônibus cheios durante boa parte do dia. Você pretende fazer algum estudo no sentido de comprar ônibus específicos para esse tipo de linha aqui dentro da CEMOB? A gente não pretende fazer, a gente está comprando ônibus maiores. Esses 390 ônibus que a gente vai fazer essa aquisição contempla equipamentos maiores, equipamentos de 15 metros, eles estão aí no nosso alvo. A gente começou esse uso no BRT, a gente gostou muito do resultado. É um equipamento diferente do articulado, mais fácil de manutenção. A diferença técnica dele para alguns modelos de 18 metros é uma diferença em termos de capacidade muito pequena. Então a gente consegue atender bem o usuário, a gente consegue atender bem com a estrutura já instalada de manutenção das garagens também. Então a gente não precisa criar novas estruturas de garagem, trazer novos custos para o sistema, a gente consegue reforçar o atendimento. Tem algumas linhas que a gente está estudando, você falou assim, tem uma dezena de linhas, né? Então assim, tem a Pirajapituba, que está no meio desse estudo também, tem algumas linhas pontuais que a gente está observando para testarmos esses equipamentos, né, que nós vamos trazer, que são os equipamentos da compra do BNDES, né, do financiamento do BNDES. Então temos 300 ônibus do financiamento com o BNDES, temos 90 ônibus do financiamento com o Banco Mundial. E a gente pretende, assim, com esses 390, a gente trazer ônibus de diversos tamanhos. Então isso contempla aí uma possibilidade, que também está no plano de governo do prefeito, da gente trazer micro-ônibus circulares elétricos no centro da cidade. Isso é uma demanda histórica da população, do setor turístico, dos trabalhadores da região do comércio, dos trabalhadores da Avenida 7, dos comerciantes de toda aquela área do centro. Então, a gente quer trazer, seguindo o modelo de outras cidades também. A gente tinha, antigamente, o bonde que passava naquela região, né, que seria muito charmoso trazer novamente bondes naquela região, mas a gente entende a dificuldade, tanto de manutenção do equipamento. A gente esteve no Rio de Janeiro conhecendo a operação que eles reativaram lá no bonde de Santa Teresa. Eu tive com o Fabrício, à época secretário, quando ocupava a diretoria de planejamento da sua gestão. Tem uma única empresa que faz esse tipo de serviço no Rio de Janeiro. E aqui nessa região do centro, como a gente tem o carnaval, e esse equipamento do estilo bonde, ele exige aquelas catenárias, que são aquelas antenas que ficam na parte, aquela fiação que fica na parte superior, traz uma complexidade no período do carnaval você fazer essa montagem, essa desmontagem desse modal, que é principalmente o período que a gente recebe mais visitantes na cidade. Então a gente está buscando uma lógica de ônibus menores para aquela região, com zero emissões. Acho que também essa é uma marca importante dessa gestão, é a gente avançar também reduzindo a pegada de carbono no sistema de transporte. Para quem não sabe, o transporte, seja de passageiros ou de carga, ele é o principal emissor da cidade de Salvador de gases de efeito estufa. A gente compreende todas as mudanças climáticas que a gente tem tido, não só aqui em Salvador, mas desse fenômeno global, e a gente precisa caminhar
para dar nossa contribuição. Então a gente tem ônibus de diversos tamanhos, que a gente vai buscar implementar. Eu já falei aqui de micro-ônibus, ônibus de 15 metros, de renovação de frota de ônibus também do sistema regulado, STCO, que você chama do sistema Integra, mas o Integra também opera o BRT, mas fica mais fácil para as pessoas fazerem a diferenciação nesse formato mesmo. E a gente também está estudando a gente trazer algumas unidades com porta dos dois lados. A gente entende que algumas atuações convencionais com porta dos dois lados, a gente consegue fazer um atendimento melhor para as pessoas nesse formato. Então é isso tudo, pessoal. Diga aí nos comentários o que você achou sobre a fala do secretário de Mobilidade sobre esses temas. E para quem quiser conferir a entrevista completa, eu vou deixar o link aí na descrição. A conversa tá boa, mas eu já fui!